Olá, amigos do Supremo, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Eleitoral. Nesse bloco vamos falar sobre os partidos políticos, Partidos políticos, personagens importantíssimos dentro do processo eleitoral, Na penúltima aula falamos da Justiça Eleitoral, na última falamos do Ministério Público Eleitoral e agora está na hora de falar dos partidos políticos, que são pilares fundamentais dentro do sistema democrático estabelecido aqui no Brasil. Pessoal, tem um conceito do livro do professor Rodrigo Lopes Ilho, inclusive para mim é um dos melhores livros da atualidade, sempre indico aos meus alunos. O Zílio fala que partidos políticos são grupos sociais com formação ideológica definida e com o objetivo de conquista do poder estatal. Ele é muito direto, muito reto e muito correto nesse conceito, porque realmente o objetivo de todos os partidos políticos é o mesmo, chegar ao poder, ganhar as eleições. Esse é o objetivo de todo partido político. Bom, mais importante que vocês entenderem o conceito de um partido político é entender a natureza jurídica. Isso é fundamental e a gente vai estudar agora como se dá a criação de um partido político. O partido político ele apresenta a natureza de uma pessoa jurídica de direito privado. Então, partido político é pessoa jurídica de direito privado. O estatuto do partido político deve ser registrado aonde? No Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Isso está no artigo 8º da Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos. Tá? Artigo 8º fala que o estatuto do partido político deve ser registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica do local da sua sede. Antes da reforma de 2019, era no Registro Civil de Pessoa Jurídica da capital federal. Houve uma mudança legislativa pela Lei 13.877 de 2019. O artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096 de 95, mudou. E agora é no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Muito bem. Depois dei uma lida no artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 95. Bom, muito bem. Aí ele adquire personalidade jurídica. Tranquilo, muito bom. Adquirida essa personalidade jurídica, o estatuto deve ser o quê? Deve ser igualmente registrado no TSE. Isso está no artigo 17, parágrafo 2º da Constituição e também está no artigo 7º da Lei 9.096 de 95. Tá? É importante vocês saberem de cara que sempre que vocês quiserem descobrir algo na Constituição Federal sobre partido político, vocês podem se dirigir diretamente ao artigo 17. É o artigo 17 onde está quase tudo que vocês precisam saber sobre partidos políticos na Constituição Federal. E no parágrafo 2º fala isso, olha, depois de adquirida a personalidade jurídica, que a gente já viu aqui como é que faz, esse estatuto tem que ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, isso está no 17, parágrafo 2º, e também está no artigo 7º da Lei 9.096 de 95. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no TSE. Mais importante do que saber isso é o quê? É o parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º traz requisitos para ser admitido o registro do partido político, do estatuto do partido político no TSE. Tudo bem? Vamos dar uma lida. Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096 de 95, fala quando que pode ser admitido o registro do estatuto no TSE. Vamos lá? Vou botar aqui na tela de vocês. Só é admitido o registro do partido político que tenha caráter nacional. Então tem que ter caráter nacional. E aí a própria norma, artigo 7º, parágrafo 1º, vai dizer o que é esse caráter nacional, Considerando-se como tal aquele que comprove no período de 2 anos o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 0,5%, meio por cento, dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Percebam aqui que a gente tem um percentual de votos de eleitores que tem que ser atingido, que assinem a chamada lista de apoiamento. Ou seja, só é admitido o registro do estatuto do partido que tenha caráter nacional.
O que é ter caráter nacional? É ter representatividade em todo o território nacional. E como é que se verifica se o partido em formação ele tem essa representatividade em todo o território nacional? Se verifica através da lista de apoiamento. Ver se esse partido político em formação apresentou a lista de apoiamento de eleitores não filiados a partido político, isso é importante. Quem assina a lista de apoiamento não pode estar filiado a outro partido político, dentro desse percentual que está aqui. E reparem, essas assinaturas de eleitores na lista de apoiamento têm que estar distribuídas por 1/3 ou mais dos estados. Para quê? Para justamente comprovar a representatividade do partido político em vários estados da federação, né? Distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, por isso que se exige essa lista de apoiamento, para comprovar o caráter nacional do partido político, para comprovar a representatividade desse partido político em formação. E, consequentemente, se isso acontecer, vai ser admitido o registro do estatuto no TSE. Tá? Muito importante esse artigo 7º, parágrafo 1º. Obteve o apoiamento mínimo, o partido em formação obteve o apoiamento mínimo, vai haver o quê? O registro, né, do novo partido perante o TSE, através de um requerimento próprio formulado ao Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser feito na forma da Resolução 23.571 de 2018. Só um detalhe aqui, gente, eu não quero que vocês se aprofundem nessa resolução do TSE, não. Eu quero que vocês saibam isso. Depois de obter o apoiamento mínimo, o partido político em formação, os fundadores vão fazer um requerimento ao TSE, com essa lista de apoiamento e um monte de documento também, e vai fazer esse requerimento do estatuto do novo partido, do registro desse novo partido ao TSE. Ok? Não precisa, pelo menos nesse primeiro momento, entrar na resolução 23.571. Tá? O que eu quero que vocês saibam sobre essa fase de criação do partido político? Tem 3 normas que eu considero importantíssimas. Vou mostrar para vocês agora. Primeiro, artigo 7º, parágrafo 2º da LPP, da Lei dos Partidos Políticos. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário, ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nessa lei. Claro, né, gente? Se o partido está registrado, só adquiriu a personalidade jurídica, está lá só no registro civil de pessoa jurídica local de sua sede, mas não registrou no TSE, ele não existe como um partido político. Ele não pode participar das eleições, ele não tem acesso a dinheiro do fundo partidário, ele não tem acesso ao horário eleitoral gratuito, ele não existe como um partido político se ele não for registrado no TSE. Ok? E é isso que diz o artigo 7º, parágrafo 2º. É bem óbvio, mas é importante. Esse registro no TSE é fundamental para ele existir como sendo um partido político. Tudo bem? Artigo 7º, parágrafo 3º fala: somente o registro do estatuto no TSE assegura a exclusividade de sua denominação, siglas e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir erro ou confusão. Autoexplicativo também não tem nada demais nesse dispositivo. Eu quero agora que vocês mudem um pouco o foco aqui, mudem um pouco o foco não, mudem só a lei, né? Porque agora esse próximo dispositivo que eu estou circulando aqui para vocês não é da Lei 9.096, não é da Lei dos Partidos Políticos, é da Lei 9.504 de 97 e ele é fundamental nessa fase de criação dos partidos políticos. Porque ele diz o quê? Ó, poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme o disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o estatuto, né? Então, a gente sabe, já viu os requisitos para a formação do partido político, né? Agora, para participar das eleições, o partido político que se formou, ele tem que estar registrado no TSE pelo menos 6 meses antes das eleições. Tudo bem? Então, para participar das eleições, o partido político tem que estar com o registro deferido pelo TSE pelo menos 6 meses antes do pleito. E tem que ter até a data da convenção o órgão de direção constituído naquela circunscrição onde vai ser realizada a eleição.
Tá? Essa regra é o artigo 4º da Lei 9.504 de 97. E é importantíssima. Tudo bem? Beleza. Bom, falamos agora no comecinho desse bloco sobre a criação do partido político, né? Queria falar agora com vocês um pouquinho sobre a organização, o funcionamento de um partido político, que aqui a gente vai entrar em temas importantíssimos e controversos também, tá? Queria começar falando com vocês sobre o artigo 17 da Constituição, falei para vocês que é o artigo que trata sobre partidos políticos. E o artigo 17 da Constituição começa assim, ó. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí depois vem uma série de preceitos que devem ser observados, dentre eles o caráter nacional, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, o que eu quero que vocês se atentem nesse primeiro momento? A liberdade de criação do partido político. Liberdade de criação, liberdade de fusão, liberdade de extinção, de incorporação, desde que resguardados aqueles princípios constitucionais básicos, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, regime democrático, pluripartidarismo, soberania nacional. Esse é o artigo 17 caput, que dá início ao dispositivo constitucional que fala sobre partidos políticos. Um dos preceitos do partido político qual é? É o caráter nacional, que está escrito no artigo 17, inciso 2. A gente já viu o que é o caráter nacional, né? Quando a gente viu o partido político em formação. O partido político tem que ter representatividade em todo o território nacional. Não se admite o partido mineiro, o partido baiano, o partido do Rio de Janeiro, o partido pernambucano, o partido gaúcho. Não existe isso. O partido tem que ter representatividade em todo o território nacional e exatamente por isso que existe a regra do artigo 7º, parágrafo 1º, exigindo aquela lista de apoiamento com assinatura de eleitores de pelo menos 9 estados da federação. Tudo bem? Beleza. Falei sobre algumas características importantes, mas vou falar agora sobre a característica mais importante dos partidos políticos. A autonomia partidária. Muitos autores tratam como um princípio do direito partidário. É a autonomia partidária. Gente, a autonomia partidária está expressa na Constituição. A autonomia partidária está expressa na Constituição. Eu vou ler aqui junto com vocês o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, que traz esse princípio. Aqui, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, está aqui na tela de vocês. É assegurada aos partidos a autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações. Agora, nas eleições majoritárias só. Então, coligação só pode o quê? Nas eleições majoritárias. Vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ou distrital ou municipal, devendo seu estatuto estabelecer regras, normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, esse dispositivo aqui é muito importante porque ele traz para a Constituição o princípio da autonomia partidária. E o que é o princípio da autonomia partidária? A Constituição Federal adotou a liberdade de organização ao assegurar ao partido político autonomia. Para quê? Para definir a sua estrutura interna, para definir seu funcionamento, para definir sua organização, o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, porque a própria Constituição, depois da reforma da Emenda Constitucional 97 de 2017, a própria Constituição passou a proibir coligações nas eleições proporcionais. Então, o partido é livre, tem autonomia para deliberar, escolher a forma da coligação nas eleições majoritárias. Proporcionais não pode. Então, gente, existe isso, essa liberdade de organização do partido político, essa autonomia para definir seu funcionamento,
sua estrutura interna, sua organização, isso tudo é o princípio da autonomia partidária que se materializa através de um documento chamado Estatuto Partidário. É através do Estatuto Partidário que o partido político, a agremiação, estabelece seus objetivos, as suas diretrizes internas, o seu programa de atuação. Isso tem que estar onde? Isso tem que estar dentro do Estatuto do Partido. Então, o Estatuto do Partido Político, ele materializa a autonomia partidária, essa liberdade de organização que a Constituição confere. Tudo bem? Beleza. E agora a gente vai tratar de alguns dispositivos que exemplificam a autonomia partidária e aproveitar para tratar de algumas controvérsias a respeito do tema. Tudo bem? Bom, e a gente vai começar falando sobre o artigo 3º da Lei 9.096/95. O artigo 3º e seus parágrafos, né, que sofreram alterações e revogação, como eu vou explicar agora, a partir da ação direta de inconstitucionalidade 6.230, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo 3º que trata exatamente sobre a autonomia partidária. Vou mostrar para vocês, vamos lá. O artigo 3º, ele fala o seguinte, artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, tá, gente? Lei 9.096/95. É assegurado ao partido político a autonomia para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento, né? Isso tudo isso que está no artigo 3º caput, vocês já sabem, a gente já viu, né? Acabei de falar para vocês, está na própria Constituição, né? Os problemas que a gente tem estão nos parágrafos 2º e 3º, a gente vai ver daqui, agora. Vamos lá. Então, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, todos vocês já sabiam, isso aqui não é novidade para ninguém. Maravilha, tá? Parágrafo 1º, é assegurado aos candidatos, partidos políticos e coligações a autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, claro, observados os limites estabelecidos em lei, né? Então, o partido político também tem autonomia para estabelecer o cronograma de campanha, tá, das atividades eleitorais, desde que observadas as regras legais. Por exemplo, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, só pode começar após o dia 15 de agosto, no ano das eleições. Mas, respeitado esse prazo, ele tem autonomia para definir o cronograma. Beleza. O problema começa agora. O problema começa agora no parágrafo 2º e no parágrafo 3º desse artigo 3º da Lei 9.096/95. Vamos lá. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários, permanentes ou provisórios. Pessoal, sobre esse aspecto aqui, eu quero fazer uma explicação importantíssima, tá? Esse parágrafo 2º, ele sofreu interpretação conforme pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.230, tá? O STF deu interpretação conforme a Constituição a esse parágrafo 2º do artigo 3º, para assentar que os partidos políticos, eles podem, sim, dentro dessa sua autonomia, estabelecer a duração dos mandatos dos seus dirigentes, desde que, e aí que é o pulo do gato, desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder, concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. Gente, o que é isso? O objetivo dessa decisão, dessa interpretação conforme do parágrafo 2º foi preservar a temporariedade dos mandatos dos dirigentes políticos com base no princípio republicano. Por quê? O que acontece? O que se percebeu que estava acontecendo na prática? Tem muitos partidos políticos que eles não têm, por exemplo, um diretório municipal. Ele tem uma comissão provisória que fica exercendo um papel de diretório municipal, mas não tem um diretório municipal eleito pelos filiados. Não tem. Então, o que eles têm? Eles têm uma comissão provisória naquele município, funcionando como se fosse um diretório municipal, mas essa comissão provisória que está lá, e esses dirigentes que estão lá, eles foram indicados pela Executiva Nacional do Partido Político. E acabava que esses mandatos tinham uma duração gigantesca. O Supremo Tribunal Federal falou, não, peraí, não pode.
Tá? O partido tem autonomia para estabelecer a duração do mandato dos seus dirigentes? Tem sim, tá? Desde que esse mandato seja compatível com o princípio republicano de alternância de poder. Para quê? Para preservar a vontade dos filiados do partido político. Porque senão a executiva nacional do partido, por exemplo, fica lá dando mandatos gigantescos e os filiados não têm como exercer a vontade interna deles dentro do partido político. Então, por isso, a interpretação conforme ao parágrafo 2º, exigido que, falando que eles têm autonomia, mas que essa autonomia do partido político, de estabelecer a duração dos mandatos, tem que ser compatível com o princípio republicano de alternância de poder, ou seja, através da realização de eleições periódicas internas de prazo razoável. Porque senão, não prevalece a vontade do filiado. Essa foi a interpretação conforme que o STF deu ao artigo 3º, parágrafo 2º, através da ação direta de inconstitucionalidade 6.230. E em relação ao parágrafo 3º, o parágrafo 3º está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O prazo de vigência do órgão provisório, dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Prazo de vigência dos órgãos provisórios até 8 anos. Gente, pela mesma razão, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Tá? Gente, qual é a ideia aqui? O STF usou o termo, qual foi? Apuração democrática da vontade dos filiados. Segundo o STF, a vontade dos filiados do partido não estava sendo observada, porque nesses órgãos provisórios, eles duravam muito tempo, e eles todos tinham indicação, os membros desses órgãos provisórios da Executiva Nacional, e consequentemente os filiados não tinham voz dentro do partido. O STF falou, não dá. Inconstitucional, artigo 3º que falava que esse prazo poderia ser até de 8 anos. Tá? Visando proibir o quê? Sucessivas reconduções nesses órgãos provisórios, que normalmente são compostos por pessoas indicadas pelo próprio partido e não pelos filiados, pela Executiva Nacional e não pelos filiados. Então, julgado inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 3º pela mesma razão. Ok? Aí vocês podem pensar, poxa, então não é mais o prazo de 8 anos. Qual é o prazo? O STF não estabeleceu um prazo. E nem poderia, porque eles não são legisladores. Mas ele falou que é inconstitucional a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência desses órgãos provisórios dos partidos políticos, tá? Mas não estabeleceu qual seria o prazo. O que ele falou? Olha só, vai caber à Justiça Eleitoral, dentro do caso concreto, ou por ocasião do registro do Estatuto do Partido Político, analisar a legalidade, né, a constitucionalidade do prazo de vigência dos órgãos provisórios. Então, eles vão analisar isso dentro do caso concreto. Mas o artigo 3º, parágrafo 3º, não tem mais validade, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta 6.230. Tudo bem? Beleza. Então, a gente está falando sobre autonomia partidária. Eu tive que fazer essa observação rápida aqui sobre a autonomia partidária e sobre essas alterações decorrentes da decisão do STF que aconteceu em 10 de agosto de 2022. Tudo bem? Tá. Ainda sobre autonomia partidária, eu queria rapidamente falar com vocês sobre coligações, porque existia lá atrás, em 2002, uma resolução do TSE que estabelecia a obrigatoriedade de quê? De simetria entre as coligações firmadas em âmbito nacional, estadual, municipal. Isso acabou. Isso acabou justamente em razão do princípio da autonomia partidária. Isso acabou constando na própria Constituição. A Constituição, ela vendo a necessidade de tornar, de elevar ao nível constitucional o princípio da autonomia partidária, falou, olha, o partido pode se auto-organizar e é desnecessário, ele falou expressamente, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. Então, a própria coligação, hoje em dia, respeita o princípio da autonomia partidária.
Não existe mais a verticalização das coligações, de forma que os partidos políticos têm plena autonomia para definir o regime de suas coligações. Nas eleições majoritárias, óbvio, não existe mais coligação em sistema proporcional. Tudo bem? O que é coligação, gente? Só para lembrar aqui a vocês, coligação é um consórcio de partidos políticos com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral. A coligação, ela não tem personalidade jurídica, ela não é registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nada disso. Ela é a união de 2 ou mais partidos para a disputa das eleições. Os partidos se reúnem para aquela disputa. E depois das eleições, a coligação está desfeita. Ok? E por que eu estou falando isso agora? Justamente porque o partido político tem plena autonomia para fixar o regime de suas coligações. Em âmbito nacional, estadual, municipal, não existe a necessidade de simetria, como pretendeu o TSE em uma resolução lá em 2002. Tudo bem? Bom, falei um monte aqui de autonomia partidária, e a impressão que dá é que dentro de sua autonomia partidária o partido pode tudo, né? Não é bem assim. Existem restrições, existem limitações à autonomia partidária. E eu vou citar exemplificativamente 2. E essas 2 estão previstas na própria Constituição. Tá? Primeiro, artigo 17, inciso 2º da Constituição. É vedado aos partidos políticos receber recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou subordinar-se a eles. Então, um partido político jamais pode receber dinheiro de partido estrangeiro, de país estrangeiro ou de qualquer entidade estrangeira e nem pode se subordinar a eles. Isso é uma vedação constitucional. Ah, mas está dentro da autonomia partidária. Não, não existe autonomia partidária para isso. O partido não pode ser financiado por entidades estrangeiras. Não pode ser financiado por países ou por outros países. Ok? Bom, outra restrição importante está no 17, parágrafo 4º, que veda a utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos. Não pode, por exemplo, adotar um uniforme militar para os seus membros. Tá? Isso está vedado expressamente pelo artigo 17, parágrafo 4º, sendo esses 2 exemplos, né, de restrições à autonomia partidária. Gente, aproveitando que eu acabei de falar sobre as coligações partidárias, eu queria aproveitar para falar sobre as federações. A federação partidária, ela foi trazida pela Lei 14.208 de 2021 e é um instituto novo que tem caído recorrentemente nas provas de concursos públicos. A gente está em 2023 e a gente viu que em 2022 caiu muita federação partidária nas provas de concursos públicos. Tá? A Lei 14.208 trouxe o artigo 11A para a nossa Lei 9.096/95, que diz o seguinte: 2 ou mais partidos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Ou seja, o que é essa federação, gente? É a reunião de 2 ou mais partidos, e aí esses partidos se reúnem por afinidade ideológica, por afinidade programática, por afinidade conceitual, tá? E depois de registrada essa federação, depois de constituída como pessoa jurídica na forma de uma associação e depois de registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ela passa a atuar como se fosse uma única agremiação partidária. Ela passa a atuar como se fosse um partido só. Depois de registrada e constituída perante o TSE, ela é registrada como associação, tá? No Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, e depois ela é constituída, registrada perante o TSE. Depois desse registro, ela é como se fosse um partido político. A federação atua como se fosse uma única agremiação partidária. Tá? Então, como tem esse registro no TSE, a gente já pode até antever o quê? Que a federação partidária ela tem obrigatoriamente caráter nacional. Tá? Ao contrário do que acontece nas coligações. Está aí a primeira diferença, né? As coligações elas podem ser realizadas separadamente em cada circunscrição. A gente acabou de ver que não existe simetria entre as coligações. E nas últimas eleições do ano passado, de 2022, a gente viu coligações, partidos que estavam coligados em âmbito nacional e que não estavam coligados em âmbito estadual, e isso não tem problema nenhum. Tá? A federação não. A federação obrigatoriamente
âmbito nacional. Tanto que ela é registrada perante o TSE. Tá? A federação só pode ser composta por partidos com registro definitivo no TSE. Tá? Só partidos com registro definitivo no TSE podem integrar uma federação partidária. E eles devem permanecer reunidos em federação pelo prazo mínimo de 4 anos. Esse prazo está na própria lei dos partidos políticos, lei 9.096/95, nos parágrafos lá do artigo 11A, tá? E isso é muito importante a gente entender, porque a federação tem um prazo de duração muito maior do que a coligação. Os partidos que integram uma federação têm que permanecer filiados a ela pelo mínimo de 4 anos. Já na coligação é diferente. A coligação tem uma duração efêmera, né, gente? Ela existe entre a convenção partidária e as eleições. Depois da eleição, a coligação se dissolve. Já a federação não. A federação participa das eleições, participa do mandato, pode participar de outra eleição. Por quê? Porque os partidos que integram a federação devem permanecer filiados a ela pelo mínimo de 4 anos. Tudo bem? Lembrando que, ponto importante, o STF conferiu interpretação conforme ao artigo 11A da Lei 9.096/95, para quê? A federação ela tem que estar constituída como pessoa jurídica e obter o registro no TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos para participar das eleições. Qual é o prazo que os partidos políticos têm para participar das eleições? A gente viu hoje. Eles têm que ter o registro definitivo no TSE pelo menos 6 meses antes do pleito. Para as federações, a lei previa um prazo diferente. Mas o STF falou não. No julgamento da ação direta 7.021, o STF não. O prazo para a constituição das federações tem que ser o mesmo prazo aplicável ao partido político. Qual é? Prazo de 6 meses antes do pleito. A federação também tem que estar registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral.